A primeira escola que o Paulo desce aqui diz que não é filosofia, né? E ele mostra o porquê. Que é a escola cética, ou os ceticistas. O que é o ceticismo? O ceticismo, ele não é um movimento que aconteceu numa época específica. Em muitos momentos a gente é cético. E tem filósofos que pregam uma filosofia totalmente cética. E o que é cético? Você desconfiar de que é possível encontrar a verdade. Uma desconfiança metódica, sistemática da possibilidade de conhecer. Isso é cético, tá? Oi? O São Tomé? Ele teve uma atitude cética, né? Ele não acredita nisso daí. Só que ele não foi totalmente, né? Porque depois ele disse, né, que ele queria ver. Se visse, ele acreditaria. O cético fala, mesmo que eu ver, eu não acredito, porque a minha visão me engana. Tudo é uma enganação. Tudo aqui é mentira. Esse mundo aqui, nunca a gente tem certeza de nada. Se a gente viver assim, a pergunta que a gente tem que se fazer, o que é que a gente está fazendo, um conversando com o outro? O Ortega y Gasset, que é um filósofo recente, de 1900 e pouco, a filosofia de 1900 e pouco é recente, tá? Ele diz que você não pode ser cético para viver. Porque pensa em você ser cético para tudo. Você não consegue nem sair na rua. Por quê? Porque você nem acredita que ela vai estar lá. Né? Inclusive para fazer coisas ordinárias do seu dia a dia, você precisa ter um pouco de confiança que a coisa vai estar lá. Quem garante que a rua está lá agora? Vocês podem falar, não, mas isso daí é só uma ilusão da nossa cabeça. É uma ilusão da sua cabeça, mas ela está lá. Não, mas o outro está vendo que está lá. Não, mas é uma ilusão de todos, inclusive do outro e de mim mesmo. Então por que eu vou ousar sair de um lugar que eu não sei se está lá? E aí você começa a viver assim, desconfiar de tudo, falando, nossa, como que eu vivo? O mínimo de confiança é necessário, né? Isso não pode ser filosofia, gente. Já dá para ver na cara que não pode ser. É inútil afrontar os problemas da realidade, se primeiro não somos conscientes de nossa capacidade de enfrentá-los e resolvê-los. Como que você vai se colocar como uma pessoa que quer conhecer a realidade se você fala que é impossível conhecê-la? A melhor coisa é não fazer nada. Tanto é que um filósofo chamado Protágoras, alguma coisa assim, Protágoras, que é antes do Platão, do Sócrates inclusive, que era um sofista, ele dizia que a gente não deveria nem abrir a boca. Por quê? Porque tudo que você fala é uma enganação. No fundo, a conversa não deveria existir. Então o cético é aquele que, se levar às últimas consequências do seu ceticismo, ele não vai nem conversar, ele vai ficar na dele, inerte. Por quê? Porque para que conversar? O que o outro vai me falar é enganação, né? Tem gente que hoje age assim, em muitas ocasiões, né? Diante da verdade na mente, né, diante da busca da verdade, nós temos alguns estados em que a mente se encontra. O primeiro é o desconhecimento ou ignorância. Quando você desconhece algo, você pode apenas desconhecer, você não conhece a causa daquilo lá. Mas se você não quiser conhecer, você tiver uma atitude, uma ação de não querer conhecer, isso se chama ignorância. Então a ignorância é algo ativo. Você quer ser ignorante daquilo. Quer dizer, você ignora aquilo. Você tem uma atitude positiva diante da negação do conhecimento. Eu não quero aquilo. Eu realmente não quero. Isso é grave, porque tem coisas que a gente deveria saber e a gente não quer saber.
o fundamento da frase de Santo Agostinho que eu falei, né, da aula passada. O ser humano não deseja a verdade por aquilo que ele ama no lugar da verdade. Então ele ama outras coisas no lugar da verdade, logo ele tem uma atitude de não querer conhecer a verdade. Isso é ignorância. É muito mais de ser burro, muito mais grave, muito mais triste ser ignorante, porque ignorante é aquele que ignora. O segundo estado é a dúvida, que é o estado de indecisão da mente entre extremos contraditórios, com motivos que lhe impulsam a ambos. Quando você está em dúvida? Quando você tem pelo menos duas possibilidades e você não sabe por qual ir. Mas pelo menos você já tem uma atitude mais positiva. Tem duas possibilidades, tem essas possibilidades, né? Tem um que já é um pouco mais positivo, que é a suspeita. Você suspeita quando? Quando a mente se inclina a uma das possibilidades. Quer dizer, eu tenho isso ou isso, mas eu acho que é mais aquilo. Eu suspeito isso, né? Então já é mais positivo. O quarto é a opinião. Na opinião, você já tem uma concordância por uma das partes. Mas e você tem até um certo medo de estar equivocado. Isso é importante a gente meditar, gente. Opinião. Então, a minha opinião é essa, quer dizer, é essa possibilidade. Mas você fala que é minha opinião, por quê? Porque ainda você tem um pouco de medo de concordar com aquilo. Não é certeza, é minha opinião. Porque você está tendo uma atitude de calma, não vai me interpretar mal, né? É aí que os relativistas param, tá? Quando você fala que essa é a sua opinião, é a mesma coisa que dizer que essa é a minha verdade. É nisso que eu acredito, mas eu não tenho certeza o suficiente e eu não tenho coragem o suficiente para defender isso. Então a gente vai ver que o relativista é aquele que fala que cada um tem a sua verdade. Na verdade, ele tem um pouco de medo de defender a dele. A atitude psicológica do relativista normalmente é essa. Eu tenho medo de me posicionar, então eu falo, essa é a minha opinião. Tá? Você começa até a fazer assim, aí você fica esperando a pessoa ver se ela vai te instigar mesmo. É sua opinião mesmo? Fala assim, mas é só opinião. É um refúgio, né? E aí é bem isso que a maioria das pessoas que defendem o relativismo acabam fazendo. Eles falam, cada um tem a sua verdade. Não, cada um tem a sua opinião. E quando você tem uma opinião, você não fechou a coisa ainda. Você está aberto à realidade. E aí é óbvio que você vai ter só a sua e do outro pode ser diferente, porque ninguém fechou a dele, né? Mas tem um último estado, que é o estado que o cético odeia, ou tem medo, ou nunca vai chegar. Que é o estado do quê? Vamos meditar aí, vamos pensar. Qual seria o último estado nesse grau? Verdade. E quando você fala, eu sei a verdade, é porque você tem certeza. Esse é o último estado, o estado da certeza, né? É uma adesão firme da mente a uma verdade percebida. Eu falei no início aqui, quando que você chega nesse estado? Depois de fazer o processo de meditação. Quando as pessoas não meditam, elas param onde? Na opinião. E aí elas não têm certeza daquilo, elas têm medo de se posicionar, falam, isso é só a minha opinião, isso é só a minha verdade. Quando elas erram até na própria pronunciamento da frase, essa é a sua opinião, meu filho. Sua verdade não pode ser sua, a verdade é da realidade. Tá? Quando você alcançou a adequação da sua mente à realidade, você alcançou a verdade. Esse é o conceito de São Tomás de Aquino, a verdade. É o conceito que a maioria dos modernos e pós-modernos não passa nem longe de perceber. Por quê? Porque ele não dá abertura à realidade, ele para aí, ele para na opinião. Por quê? Porque ele não medita, ele nem sabe o que é isso. Então a gente vai ver que o problema da filosofia moderna e pós-moderna é um problema de ensino e de aprendizagem.
as pessoas não aprenderam a aprender, porque se aprende pelo modo de Hugo de São Vítor, que é aquele opúsculo, o modo de aprender e ensinar, que é estudar, meditar e contemplar. Contemplar está longe, por quê? Porque se nem meditar, você medita. Você lê, passa para outro livro, depois para o outro, e não medita em nenhum dos que você lê. Às vezes você nem lembra do que você lê. Quando você alcança uma verdade pela meditação, não é que você lembra daquilo, você vive daquilo. Né? É verdade que a rua está lá fora? É lógico que é verdade. E é por isso que eu vou sair lá fora, eu vivo disso. A gente vai ver aqui que a maioria dessas antifilosofias, que são esse ouro de plástico, são dogmáticas. Porque o cético é aquele que fala: a verdade não existe, custe o que custar, creia nisso. Isso é um dogma. A fé dele é muito mais forte do que as pessoas que creem mesmo que existe verdade. Então o problema da filosofia também é o dogmatismo. Vamos lá. Expressões que normalmente a gente ouve um cético falar. O real é irracional. Ninguém possui a verdade, ainda que todos a busquem. Não existe uma verdade absoluta ou definitiva, e se existe, ela é inalcançável. Todo sistema filosófico que pretenda dizer-nos com certeza que somos, que é a natureza, que é Deus, é um mito, uma filosofia dogmática. Olha o cético criticando o dogmatismo que o Donald falou. Soluções são sempre provisórias. A negação de todo sistema, de toda verdade absoluta. A negação de toda possibilidade de conhecer a verdade. O ceticismo é universal. Tem um sofista que se chama Stuart Hall. Já ouviram falar? É um filósofo da educação. Ele é um sofista. Ele diz que a verdade é líquida, que a verdade se esfacela no ar. Ele fala essas coisas que os céticos lá antes do Platão e do Aristóteles já falavam. Que verdade que é líquida e se esfacela no ar? A sua. Olha, mas isso não é verdade, isso é opinião. Né? Isso são verdades que eu alcancei, que eu as tomo por verdade, mas isso é a minha. Tudo bem, aí tá até que certo. Mas se afirmar esse dogma, que a verdade é líquida, você corta com a possibilidade de alguém buscá-la. E você mesmo. Inclusive, essa sua afirmação, que a verdade é líquida, ela deve ser encarada como líquida também? Porque se a afirmação que a verdade é líquida, ela não deve ser considerada. E eu não devo ouvi-la. E eu sei o que eu estou fazendo lendo esse bendito desse homem que me fala que eu não tenho que buscar verdade nenhuma. E o que ele está falando é verdade? Quer dizer, a busca da verdade é a estrutura humana. A estrutura do ser humano o leva a buscar a verdade, meu Deus do céu. Estão vendo que esse termo verdade, ele é muito complexo para você fazer uma afirmação tão dogmática como essa, de que ela não existe. O cético faz. E se coloca como aquele que não é dogmático, pelo contrário, é o mais aberto possível. Na verdade, é o mais fechado possível. Fechado na sua ideia única, que não existe verdade. Ao cético, não podemos fazer-lhe nenhuma negação, posto que não admite nenhum tipo de princípio. O autêntico cético, coerente, é, como diz Aristóteles, um homem que unicamente vegeta, não raciocina. Olha a afirmação forte de Aristóteles. Você que se diz cético aí, você não raciocina. Se você levar o seu ceticismo às últimas consequências, você não raciocina. Porque o raciocínio é o quê? Para buscar o quê? O raciocínio não é movimento? E movimento para quê? Por nada? Então é autocontraditório. Agora vamos lá, um princípio filosófico de São Tomás de Aquino.
que a gente precisa lembrar sempre. O São Tomás de Aquino fala que tem 3 princípios filosóficos fundamentais. O primeiro é: alguma coisa existe, ninguém consegue falar que não. Tá? Quando é um princípio, é algo que está dado, não tem como falar que não. Né? Alguma coisa existe. O segundo, o movimento existe. As coisas estão se movendo. Né? Esse é o segundo princípio. E o terceiro é esse: a percepção da existência não é uma ilusão. Se não fosse assim, a própria afirmação do contrário não poderia existir, e assim ser considerada como válida. O que é o contrário da afirmação? A percepção da existência não é uma ilusão. O contrário é o quê? A percepção da existência é uma ilusão. Não, estou falando do princípio, analisando o princípio aqui. A percepção da existência não é uma ilusão. Aí o contrário seria: a percepção da existência é uma ilusão. Quando você fala isso, essa frase que você falou, ela existe? Se você levar as últimas consequências, que tudo é uma ilusão, que a existência é uma ilusão, a sua própria frase é uma ilusão. Logo, tudo é uma ilusão e você não deveria nem ter pronunciado essa frase. É uma contradição em termos, é a mesma coisa que falar um círculo quadrado. Existe o círculo quadrado? Não. Então, quando você fala que alguma coisa existe, por que você pode falar isso? Porque você é capaz de perceber o quê? A existência. Olha, agora a gente pegou pesado aqui na abstração que a gente tem que fazer. Eu vou repetir. Quando você fala a frase, alguma coisa existe, alguém duvida disso? Pelo menos alguma coisa existe. Alguém duvida? Não. O fato de terem coisas que a gente enxerga, que a gente toca, o fato de a gente viver mesmo e conseguir sentir, já mostra que existe. Né? E se alguma coisa existe, como que você chegou nessa conclusão? Porque você é capaz de perceber a existência. É esse o princípio filosófico. E a existência que você percebe, ela é real. Ai daquele que se falar que isso é mentira, gente. Qualquer um consegue perceber isso. Isso é auto-evidente. Parece que isso não muda nada. De fato, na nossa vida, na nossa família, na nossa escola, não muda nada. Mas muda a história da humanidade. Por quê? Porque tem filósofos que partiram do princípio que a existência é uma ilusão. Tá? Eles negaram esse princípio de São Tomás de Aquino. Tá? Quem se considera cético não duvida do fato mesmo com que afirma que duvidam de tudo. O cético, ele não duvida desse fato que ele está afirmando, que temos que duvidar de tudo. Olha como é contraditório, como é esquisito. Por quê? Porque a pessoa fugiu de algo que é natural dela, o desejo de conhecer. Ela até tem o desejo de conhecer, mas ela, às vezes, não quer conhecer. Porque conhecer é se comprometer. Quando você conhece a realidade, ou você se dobra diante dela e fala, eu posso mudá-la em alguma coisa, mas é mais ela que vai me mudar do que eu vou mudar ela, e isso é duro, né? Ou você cria uma realidade como refúgio, e aí você se frustra na sua existência humana, né? É então uma contradição em termo. Se elimina a si mesmo, posto que o ceticismo afirma que é necessário duvidar de tudo. Não se pode conhecer com certeza nenhuma verdade. Porém, essa afirmação não se pode fazer se não se sabe primeiro o que é a verdade, a dúvida e a certeza. Ele fala, temos que duvidar de tudo. Aí você fala, isso é certeza? Certeza que tem que duvidar de tudo?
Eu falo, certeza. Então você tem uma certeza aí, meu filho. Né? O cético deve, por coerência, duvidar não só das verdades teóricas, mas também das verdades morais. E aqui nós temos um problema gravíssimo que a nossa idade contemporânea padece. Não existe verdade. Partimos desse pressuposto. Teórica, tudo bem. O Lutero falou isso, o Kant e o Hegel falaram que não existe nenhuma verdade teórica que você pode alcançar pela metafísica. A gente vai entrar nisso mais pra frente. Mas hoje em dia estão falando que não existe mais verdade moral alguma. Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Qualquer lei vale, qualquer coisa vale. E começa a ser verdade, do ponto de vista moral, a minha verdade. A minha opinião começa a adquirir um aspecto de verdade. Eu posso decidir qual que é a melhor educação de acordo com a minha cabeça. Eu posso decidir qual é a melhor política, qual que é a melhor política de acordo apenas com a minha cabeça, com meus parâmetros. Eu posso decidir pela vida de alguém, se a pessoa deve continuar a viver ou morrer, só pelos meus parâmetros. E aí se começa, por exemplo, a defender com unhas e dentes eutanásia. Isso é levar às últimas consequências desse preceito cético. Não existe verdade, existe a minha opinião. Se eu acho que ele tem que morrer, e eu tenho poder para isso, ele vai morrer. Porque a minha opinião é essa. E aí, inúmeros problemas morais, que não vamos entrar nesse, que vocês podem ver isso. Coisas absurdas que antes eram tidas como mal, porque feriam o direito natural das pessoas, começam a ser tomadas como possibilidades reais e às vezes se tornam até leis. Isso é gravíssimo, porque o ser humano perdeu a noção de verdade, começou aí. A verdade pode ser aquilo que me vem na cabeça. E se eu sou político, se eu tenho poder, aí começam as ditaduras políticas e o cara implanta qualquer coisa. Quem está de branco deve morrer. Não parece? Quando alguém fala essa frase, não gera uma angústia no coração? Como quem está de branco deve morrer? E quem te ensinou, quem te catequizou, quem te transmitiu essa verdade eterna que quem está de branco não deve morrer? Nunca ninguém falou isso, gente. Isso sempre foi visto como algo natural. Natural que esse negócio de cor não se deve ser parâmetro para vida ou morte. Mas pensem nas políticas, quem entende um pouco disso, quem estuda um pouco disso, veja os absurdos que se começa a pregar, a se defender como verdade. Fruto do ceticismo. Nós não conhecemos a verdade, não vamos nunca conhecer, então logo você tem a sua, eu tenho a minha. Se eu tiver a sorte de estar no poder, você se salva. Se eu estiver no poder e eu quiser aproveitar da situação, eu estou nem aí, porque nem poder existe, negócio de poder, o Foucault falava, que é meio relativo também, que sempre tem essas relações de poder. Então, coisas para se pensar. O desacordo não provém da incapacidade natural da inteligência, senão da fragilidade da mente, do poder das paixões ou de outras causas extrínsecas. Tem coisas que você fala, eu não consigo conhecer isso daí. Mas isso não é uma fraqueza da mente. Quer dizer, não é porque você não consegue conhecer que é impossível conhecer. Pode ser que outras pessoas já conheceram. Então, o fato de a gente não conseguir conhecer as coisas não pode ser o parâmetro para a gente afirmar que é impossível conhecer as coisas, gente. O fato de a gente ser limitado no nosso conhecimento só pode ser um impulso para você querer conhecer. Não pode ser um motivo para você criar uma lei de que ninguém pode conhecer. As pessoas não querem conhecer e depois querem falar que ninguém pode.
Vocês percebem isso em realidades do dia a dia, do cotidiano, nas relações com os seres humanos que vocês têm? Não é porque você não conhece que você vai falar para o outro não conhecer. Não é porque às vezes a gente não tem dificuldade com aquilo, fala, tudo bem, eu não vou estudar isso aí, mas tem gente que vai. Isso não pode ser motivo de parar, de bloquear o desejo da pessoa de conhecer. Isso é natural do ser humano. Ainda que a mente humana possa se equivocar, também em muitos casos estou seguro de que não me equivoco. Tem coisas que eu falo, isso aí eu sei. Eu cheguei, não me vem falar que isso aí é mentira. Falar da vida, né? A vida é relativa. Você pode tirar a vida de qualquer pessoa a qualquer momento. Falando, mentira? Isso não é verdade. Você não vai falar essa frase? Isso não é verdade. Por quê? Porque você conheceu a verdade. É bom a gente meditar nas coisas que a gente já viveu, nas coisas que a gente vai viver a partir de agora, que isso faça um efeito na nossa vida, né? A gente comece a repensar as nossas frases, as nossas opiniões. Olha uma frase do Santo Agostinho. Como que um cara desse, gente, no século III, século IV, né, já sabia tudo isso? Porque ele era ser humano. E ele foi sincero quando ele buscou as coisas, né? Se me equivoco, existo. Posto que quem não existe, tampouco pode equivocar-se. E por isso, existo se me equivoco. O nó que ele dá aqui, né? Mas é simples. Se eu falo que eu me engano, de uma coisa eu não me engano. Qual é? Que eu existo. E se eu existo, e eu sei disso, e ninguém tira isso da minha cabeça, eu não me engano em tudo. Em alguma coisa eu estou certo, pelo menos que eu existo. O Santo Agostinho, com essa frase, ele anula toda a filosofia de quem? Não, de um filósofo moderno. O ceticismo sim, já é claro. Mas um filósofo famoso aí. Tem uma frase que as pessoas colocam: penso, logo existo. Quem é? Descartes. Você existe e disso você não pode ter dúvida. Por isso que você pode pensar. Não é o fato de você perceber que você pensa a primeira certeza. A primeira certeza é que você existe. O Descartes errou feio isso aí. E ele inaugurou o idealismo, em que a existência é abarcada pelo pensamento. Que mal que foi feito para a humanidade quando uma pessoa fez isso. E por que ele fez isso? O que ele não fez? Que eu falei no início da aula. Meditou. Por quê? Porque a educação na modernidade não era feita para meditação. Era feito para aprender um monte de língua, para aprender um monte de coisa, matemática e tal. Mas não tinha que meditar, ele não tinha que pensar, buscar as verdades mais profundas. Ele fala uma besteira dessa, inaugura uma escola chamada idealismo. O Kant vai beber nessa escola e fundamentá-la como ninguém fez. O Hegel entendeu mal Kant, fez uma lambança com Kant, tentou resolver a coisa, só piorou. E aí foi o coitado do Marx, que nem entendeu o Hegel direito, que entendeu a pior coisa do Hegel, que o Hegel foi equivocadíssimo, que foi a questão da dialética. E aí ele inaugura o bendito do materialismo histórico dialético de cunho hegeliano, que tem um cunho kantiano, que tem um cunho descartiano. Olha que problema foi. Ao invés de resolver o problema, foram piorando o problema e foram elaborando a piora. E foi transformando a coisa numa confusão gigantesca que hoje só alguém que tem uma característica
que São Tomás de Aquino, descrevendo a Suma contra os gentios, pode resolver. Quem é? O sábio. Por quê? Porque o sábio consegue ordenar todas as coisas. Por quê? Porque ele contemplou a verdade. A verdade não é dele, é da realidade. O sábio é aquele que vai retornar à realidade que começou lá com Descartes se perdendo. Ele achou que a realidade estava na cabeça dele. Olha que grave, né? Que é estudar filosofia. Eu sou suspeito para falar, mas que eu estou tentando dar as provas do que ele pensa. Tá claro isso do ceticismo? Alguém quer defender o ceticismo? Dá para defender o cético naquilo que ele fala de realidade, mas não o ceticismo. A segunda escola que a gente vai falar é o positivismo. O positivismo já é mais recente. Ela tem esse caráter de ser mais recente, por quê? Porque ela tem como pressuposto o desenvolvimento da ciência. E a ciência, na Idade Moderna, foi em que ela teve o seu estopim, né? Chegou nos seus cumes.